Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpem o atraso. A gente teve um probleminha técnico aqui. Nosso secretário, João Batista, vai participar dessa live, mas infelizmente a câmera dele não está conectando. Bom, e eu tenho aqui a honra de receber João Batista Maris Guias, que é sociólogo, educador e ex-secretário de Estado da Educação, secretário de Obras e Serviços Urbanos aqui do nosso município de Contagem e colunista do jornal Estado de Minas. Nós vamos conversar sobre as obras que estão ocorrendo no município. Boa noite, João Batista. Tudo bem? Boa noite. Eu peço desculpa por esse desconforto, esse atraso. Minha câmera não funcionou dessa vez. Boa noite a todos que nos ouvem. Não, é importante aqui a sua presença, João. É uma alegria, viu? Muito obrigado por participar e contribuir aqui para a gente levar informações aos munícipes. Pois não. João, eu queria iniciar aqui a nossa fala falando um pouquinho do SIM, do Sistema Integrado de Transporte, e a atuação também da Secretaria de Obras. Nós tivemos uma conversa aqui com o Leonardo, da Transcom, falou bastante coisa do SIM, e agora a gente também queria ouvir um pouquinho da Secretaria de Obras. Pois não. Esse conjunto muito impressionante de obras que hoje beneficiam o nosso município de Contagem, em louvor da verdade, nós devemos, em primeiro lugar, reconhecendo que é um trabalho em equipe, a performance do prefeito Alex de Freitas. O Alex, desde o início do governo, ele se empenhou em Brasília para desenvolver e finalizar negociações, contratos que estavam parados, que eram tidos e havidos como perdidos. Ele conseguiu habilitar cada um deles. O Finisa 2018, com a Caixa Econômica Federal, cerca de 50 milhões de reais. O Finisa 2019, com a Caixa Econômica Federal, mais 50 milhões de reais. A contratação também junto à Caixa Econômica Federal e também com uma participação da Corporación Andina del Fomento, o CAF, que é uma espécie de Banco Mundial para a América do Sul, que resultaram a combinação desses dois financiamentos, um nacional, outro internacional, em algo em torno de 250 milhões de reais para viabilizar a famosa Avenida Maracanã, cujo canteiro de obras já começa agora a ser instalado, uma obra para realização em 1 ano e meio, com 4,5 quilômetros de extensão na região da sede, abrindo um novo vetor de desenvolvimento urbano, uma obra sanitária ambientalmente moderna, sem canalização convencional, plena de parques e as avenidas mais alargadas, mais separadas. O Alex conseguiu viabilizar tudo isso. E nós completamos obtendo 2 financiamentos junto ao BDMG, um de 5 milhões e outro de 15 milhões, o que, além das receitas próprias, outro mérito do Alex, que às vezes o munícipe não entende bem, que foi a coragem de ter introduzido a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, que é cobrado no mundo inteiro. E é bom que o munícipe de Contagem entenda, se o Alex não tivesse introduzido a cobrança do IPTU, todos esses recursos de financiamento de origem federal ou de origem internacional teriam sido inviabilizados, impossíveis, com base no seguinte raciocínio. Ora, se o município é tão rico assim para abrir mão de receitas próprias como o IPTU, para que então que ele vem buscar financiamento nacional, federal ou internacional? Essa é a lógica. Tanto é que todo mundo nesse país cobra o IPTU. Só a Contagem que não fazia isso, praticando à direita e à esquerda um histórico populismo pernicioso, vicioso, que somente prejudicou o município. As obras das quais nós vamos falar já poderiam ter sido feitas há muito tempo. Não foram feitas porque faltou recurso. Faltou recurso do IPTU e faltou credibilidade ao governo municipal para pleitear financiamentos fora. Essa que é a razão. Então, o Alex tem esse mérito. O Sistema Integrado de Mobilidade é um grande grupo de obras estruturantes, com característica mais viária, mas que atendem o bem-estar da grande massa da população de Contagem, porque é um sistema viário para viabilizar o transporte de massa.
inclusive com faixa única para ônibus, coisa que às vezes o comerciante não aprova, não gosta, mas quando ele entende a lógica disso, ele passa a aplaudir. Por exemplo, uma viagem que normalmente demoraria 1h30 de um ponto ao ponto extremo, lá no bairro, você vai poder fazê-la agora pela metade do tempo, ou menos do que isso, usando as faixas exclusivas para ônibus. O que é o SIM? Contagem tem um território muito fragmentado, muito dividido. A rodovia 381, Avenida Amazonas, em paralelo a ela, a BR-040, entre as duas, a ferrovia, entre as duas, a via expressa, e cortando todas elas transversalmente o anel rodoviário. Você não atravessava da região industrial e do Novo Riacho para o Riacho e Eldorado, porque você não tinha por onde passar. Só um viadutozinho lá perto do supermercado Carrefour, nada mais do que isso. Já fizemos a primeira trincheira, que é a obrigação da empresa permissionária. Há projetos para mais 2 trincheiras sob a BR-381, para facilitar as conexões. Ao mesmo tempo, nós criamos o corredor, dentro do Sistema Integrado de Mobilidade, Industrial Ressaca. Você pega agora da Praça do Trabalhador, Avenida Babita Camargo, com piso totalmente recomposto. Agora, seguindo, a gente pega a Teleférico, com piso também em recomposição. A Teleférico terminava num barranco com 15 metros de profundidade, dando na BR-040, sem passagem para o lado de lá. A alternativa era passar naquele buracão que foi feito sob a 040, uma via tortuosa, complicada, cheia de engarrafamento. Quem for agora no Água Branca, no final do Teleférico, vai ver a obra do viaduto do Teleférico já em execução, com 3 frentes de trabalho, de um lado e de outro da BR, e no meio, até com uma passarela. Aí é um viaduto que logo, logo nós vamos terminar, que vai colocar o contagense saindo de ônibus do bairro industrial ou da Praça do Trabalhador para chegar, por exemplo, lá no shopping da Ressaca em 15 minutos. Ele atravessa o viaduto do Teleférico, entra na João Gomes Cardoso, entra na Severino Ballesteros, a João Gomes Cardoso agora com asfalto novo, em obras, a Severino também, e você chega ou vai para a Toca da Raposa ou vai para a Pampulha. Você vai levar 15 minutos, antes você levava 1h30, 2 horas. Ao mesmo tempo, nós estamos agora, já está em obra, quem for lá vai ver, a duplicação do viaduto da Ressaca, perdão, da Ceasa. Maneira de integrar Água Branca, Eldorado, sede industrial com a Ressaca e o Nacional. Se você se desloca mais abaixo, você chega no viaduto Américas 2, que está sendo agora, nesse momento agora, duplicado. Quem mora na região do Nacional, quando vem de ônibus para Contagem, sede, leva às vezes 1h45, 2 horas parado na Avenida das Américas, por conta do tráfego pesado de carretas da Ceasa. Isso vai acabar com a duplicação do viaduto. Então, a pessoa vai sair do Nacional, vai chegar direto na sede do município em 20, 25 minutos. E chega no terminal de ônibus com passagem única integrada e pega ônibus para onde quiser, para Petrolândia, para Nova Contagem, para Ressaca, para Belo Horizonte, para Industrial, para Sede, e assim por diante. Então, eu falei aqui do corredor Ressaca Industrial, estou falando agora da Avenida Américas integrada pelo viaduto das Américas 2 duplicado, que vai dar na VM5. A VM5, nesse momento, está sendo completamente repavimentada, está esburacada, pavimento novo. E vamos fazer um trecho de 400 metros, por enquanto, já duplicado, com a rotatória da Alimenta para dar acesso ao bairro Praia e daí a Nova Contagem, ou indo direto para a sede do município. Então, o SIM é um sistema de trincheiras, viadutos, corredor industrial Ressaca, o corredor Petrolândia Ressaca, o corredor Nova Contagem, cidade industrial, para tornar rápido o transporte de massa, com faixas preferenciais, em vias repavimentadas ou renovadas ou ampliadas, como é o caso da obra que atualmente está sendo feita na Avenida João César de Oliveira, que vai mudar completamente a configuração do transporte no Eldorado. O que você vê em Belo Horizonte, na Avenida Antônio Carlos, com os passageiros tomando ônibus pelo centro, com a parte central alargada, com
pontos de coleta de passageiros cobertos, protegidos, é o que estamos começando a fazer agora na Avenida João César de Oliveira. Vai ficar daquela maneira também. Vamos mudar a Avenida João César de Oliveira. Haverá quem fique contra, até que entenda que é um benefício enorme para toda a população. O próprio comerciante acha que, eventualmente, algumas vagas de estacionamento vão ter que ser suprimidas para alargar as pistas e fazer a parte central das estações de coleta de passageiros, mas quando isso é feito, ao contrário de perder, por assim dizer, freguesia, aumenta, porque a região toda é muito mais beneficiada e facilita o fluxo de passageiros e a chegada de pessoas de todos os pontos de contagem. Hoje, quem mora na Ressaca, que é uma região imensa, cheia de bairros, lá do outro lado da 040, e quem mora no Nacional, vive vinculado a Belo Horizonte, não vive vinculado à Contagem como um todo. Há como se fosse uma segregação, que viviam separados pela 040, somente com o viaduto Américas 2 e o viaduto da Ceasa, ambos muito estreitos. Agora, repito, ambos estão sendo duplicados e estamos fazendo um novo, que é o viaduto teleférico. Ou seja, entre um lado e outro de Contagem, nós teremos três grandes viadutos, assim como do lado de lá, para conectar o Riacho com o Novo Riacho, o Eldorado com o Riacho e o Industrial, nós passaremos a ter três trincheiras. Então, muda completamente a conexão territorial dentro de Contagem. Como se não bastasse essa segmentação do território, do modo que eu expliquei, nós ainda temos um problema. Em Contagem, nós temos 8 grandes distritos industriais, a moda antiga, da época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quando se fazia cidade industrial, com fábricas, cada uma delas ocupando uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, coisas imensas, que bloqueavam a cidade, como se fossem muralhas. Então, nós temos um problema, sim. Cada distrito industrial desse atrai o tráfego de caminhões, com a mercadoria, matéria-prima, a mercadoria produzida que é transportada. Isso tudo dificulta o tráfego em Contagem. Isso também nós estamos organizando com o grande trabalho que a Transcom vem fazendo. Por isso que eu disse que é um trabalho em equipe. Qual que é o foco? O foco não é o automóvel. O foco é o transporte de massa. É o transporte de passageiros por ônibus com faixas exclusivas para acelerar, melhorar a segurança, melhorar a qualidade e diminuir o tempo de percurso. Com a Avenida Maracanã, que, de certo modo, nós podemos também integrá-la a esse sistema integrado de mobilidade, quando ela fica pronta, ela sai ali logo depois do 18º em direção à sede. Ela vai contornar por fora toda a região da sede. Então, quem mora em Nova Contagem, no Icaivera e assim por diante, ou lá no Chacras del Rei, ou no Quintas do Jacuba, vai poder, ao invés de perder mais de 1 hora nos momentos de pico, tentando passar pela sede, vai contornar por fora numa avenida muito larga, com 3 faixas de cada lado. Estima-se que o tempo de sair de Contagem na região industrial para chegar em Nova Contagem vai ser reduzido à metade. Imagina o conforto do passageiro, do morador de Nova Contagem, que é das classes populares de renda mais baixa, que trabalham fora o dia inteiro e perdem, às vezes, 2 horas e meia, 3 horas no transporte diariamente, reduzir isso pela metade. Essas são as obras do Sistema Integrado de Mobilidade, além da duplicação do viaduto do Beatriz, que nesse momento nós estamos com um problema técnico lá, que já está sendo resolvido, para nós retomarmos essa obra. Excelente, João. João, isso é uma revolução no transporte público de Contagem, né? Que, além do mais, Crivellari, eu esqueci de mencionar, estão projetados e já em execução nesse momento, caminhando para terminar, 4 grandes terminais de ônibus. O terminal da Petrolândia, o prefeito deve entregá-lo à população proximamente, com a habilitação daquele viaduto de acesso. Então, as pessoas vêm de Belo Horizonte, vêm da região industrial, vêm do Eldorado, vêm da Ressaca em direção à Petrolândia, o ônibus vai ao viaduto, acessa o terminal, no terminal ele troca de ônibus, pega um ônibus de tamanho menor que vai levá-lo ao bairro onde ele mora, dentro da grande região da Petrolândia. A mesma coisa na Ressaca, exatamente em frente ao Shopping Ressaca, onde tem aquele grande parque na Avenida Severino Ballesteros,
Está em Contagem. Shopping Contagem. Nós estamos lá com o terminal Ressaca a pleno vapor, que vai integrar toda aquela região também com o sistema de transporte por ônibus, redistribuindo os passageiros em ônibus dentro do terminal para ir para a região do Nacional e os diversos bairros da Ressaca. E as obras vão começar agora do terminal sede e mais adiante, a caminho de Nova Contagem, o terminal Darcy Ribeiro. Então, 4 terminais de ônibus e os corredores aos quais eu fiz referência. Esse conjunto é o Sistema Integrado de Mobilidade. João, uma outra coisa que foi muito trabalhada nesse governo foi a urbanização das vilas e comunidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre o Obra na Rua, ou seja, foi um trabalho muito efetivo do governo. Quando eu recebi o convite do Alex para assumir a secretaria, a nossa conversa, ela girou em torno desse assunto. Para mim, era uma coisa absolutamente fundamental. Eu não seria um secretário de obras, e nem ele desejaria isso, para fazer obras que são importantes, mas dentro de uma característica mais convencional. Assim, obra tem que ter como norte a ideia de justiça social. Obra tem que promover equidade. Obra tem que alocar mais recursos e mais benefícios aos mais pobres. Usar o recurso público fazendo obras para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos mais pobres. E a primeira ideia foi exatamente essa. Mapeamos todas as vilas e favelas em Contagem, problema de saneamento, falta de caixa de gordura, esgoto misturado com água pluvial, ausência de coleta de água pluvial, lama, barro, poeira, rato, barata. Eu rodei todas as vilas, sem exceção com a Alex. Uma por uma nós fomos visitar, todas, e levantamos o problema. O resultado hoje qual é? Fizemos os projetos, garantimos os recursos, já fizemos a urbanização da Vila Boa Vista, chamada Beconduras, Ressaca, já fizemos a urbanização completa de uma região abandonada há muito tempo, a antiga Vila União da Ressaca, onde tem um córrego histórico que inundava a vila inteira, já entregamos. Fizemos a urbanização de uma parte do bairro Estrela d'Alva, chamada Vila do Becuzê, já entregue. Nesse momento, nós estamos urbanizando todo o Parque São João. Dentro do Parque São João, que é um grande bairro, tem uma grande vila do Parque São João, onde no meio nós tínhamos um córrego com 12 metros de profundidade e um lixão de cada lado, em cada vertente do córrego. As crianças e os adolescentes atravessavam o córrego de um lado para o outro para irem para as escolas, inclusive de educação infantil. Nós drenamos tudo, drenagem pesada, 1.200 milímetros, as manilhas tinham de diâmetro, drenamos todo o córrego Pica-Pau, depois fizemos um alteamento por soterramento, da altura de 15 metros, criamos uma praça onde não havia nada e vias de acesso ao bairro, e a Copasa do lado colocou o interceptor sanitário. O esgoto da região inteirinha ia cair dentro da Lagoa da Pampulha. Hoje vai com o interceptor sanitário para a estação de tratamento de esgoto em Santa Luzia e está no Rio das Velhas como água limpa. Tudo isso tem um componente de saneamento. Ontem, eu lancei a obra, a pedido do prefeito, da urbanização da Vila Nova Vista, também às vezes conhecida como Vila dos Porcos, porque tem lá 2 grandes criatórios de porcos que vão ter que ser interditados por razão de saúde pública. Ali na beira da Via Expressa, entre o Parque São João e o Conjunto Beatriz, que fica lá no alto. A obra foi lançada, R$2.200.000 essa obra. Ao mesmo tempo, nós estamos agora, é só ir lá ver, a obra está lá, a Sapolândia Nacional, lá no Córrego do Muniz, abandonada lá no Carajás há décadas. Já entramos lá com a urbanização completa. O que é a urbanização completa? A gente faz a drenagem profunda, a drenagem superficial das bocas de lobo, drena a água pluvial, a Copasa entra e faz os dutos de coleta do esgoto. Em cada barraco nós fazemos a caixa de coleta de gordura para não misturar com a água pluvial. Depois nós destruímos os becos antigos e fazemos um beco novo com pavimento novo e terminamos o trabalho com iluminação à base de LED. É só ir ver onde nós estamos trabalhando. Nesse momento, a Vila Barroquinha, na região sede, nós estamos entrando com a urbanização.
Vamos entrar proximamente agora na Vila da Paz, e a maior de todas as obras de urbanização de favela, nesse momento, acontece na famosa Vila Barraginha, onde já houve catástrofe no passado, foi um horror, e no dia 19 de janeiro próximo passado, com aquela chuva de precipitação de 105 milímetros em apenas 40 minutos, a vila foi devastada por inundação. Nós estamos com uma obra lá de 2,5 milhões agora, que é de drenagem profunda de todas as ruas que convergem, descendo em declive para dentro da vila, todas elas, a coleta numa galeria central, as bocas de lobo e a pavimentação com paralelepípedo laminado para facilitar a penetração da água. Isso depois vai terminar num grande parque, de modo que a população da Vila Barraginha não só não vai sair de lá, vai ter a garantia da casa própria com dignidade, com urbanização plena e LED de iluminação. Tudo com recurso próprio da prefeitura, ou recurso direto do IPTU, ou através de financiamento, que não é doação, pelo qual você paga, e paga com recurso do Tesouro da prefeitura. Então, eu poderia continuar falando de obras desse tipo nas vilas aqui de Contagem. Nós não deixamos nada para trás, mas nada para trás. Isso é questão de honra para o Alex, e eu só assumiria a secretaria se essas obras de urbanização das vilas e das comunidades fosse a prioridade número 1, que é uma vergonha deixar um cidadão, deixar uma cidadã, um pai de família, uma mãe de família, uma criança, um adolescente, um idoso, sem esgoto, sem água encanada, com inundação, na lama, no pó. Isso é imoral. Um governante que permite uma coisa como essa, ele não merece respeito de ninguém. O que eu fico admirado é que, sendo Contagem uma cidade rica, pela qual já passaram tantos prefeitos e prefeitas, e pessoas boas, pessoas sérias, fizeram coisas boas. Todos os prefeitos deixaram em Contagem a sua contribuição. Não estou aqui querendo criticar quem quer que seja, mas se esqueceram de uma coisa, que para chegar, quando passarem desta vida a desejada imortalidade, para chegar ao reino do céu vão ter que passar 1000 anos no purgatório, se perguntando e refletindo por que quando eu fui prefeito, eu não fiz as obras de urbanização das vilas e das comunidades e deixei o povo pobre na Rua da Amargura. Na Rua da Amargura. E nós estamos com esse cuidado. Isso não é mérito nosso, não. Isso é obrigação moral. Nós não sabíamos que tinha um problema? Sabíamos. Não assumimos o governo? Assumimos. Então, o que nós estamos fazendo é o mínimo do dever moral que nós temos com o cidadão que confiou em nós. Não estamos fazendo favor a ninguém. Não merecemos aplauso, elogio de jeito nenhum. Isso é obrigação moral. É assim que tem que ser entendido. Se podemos fazer uma avenida muito bonita, por que nós não podemos fazer ao mesmo tempo, ou até antes, a urbanização das vilas e das comunidades, onde moram as pessoas, as crianças, os adolescentes, os idosos, a mãe e o pai trabalhadores, moram lá, com dificuldade, mas moram lá. Então, nós temos que cuidar, em primeiro lugar, desses aí. É o que nós estamos fazendo, na cidade inteira, não tem exceção. Eu acompanhei algumas entregas, João, e a emoção na comunidade era uma coisa que tocava, sabe? Pessoas falando que esperavam uma obra há 10, 20, 30 anos. Então, foi uma coisa muito bonita de poder participar e de sentir, né, como essa população estava abandonada. Felizmente, nós estamos cumprindo, eu não vou chamar de promessas, os nossos compromissos. E ainda tem um outro componente que é muito importante. Ali fizemos uma obra atrás do prédio da Secretaria da Fazenda, nas proximidades do 18º, a Rua Riachuelo, que ficava completamente inundada de água e de esgoto. Arrumamos tudo, drenamos tudo, e atrás ali, escondida, tem a Vila Riachinho. Moradores da Vila Riachinho. Dentro de, no máximo, 45 dias, estaremos começando a obra de urbanização completa da Vila Riachinho. Completa. E agora nós conseguimos uma negociação em Brasília e estão sendo liberados 11 milhões de reais, nós vamos entrar em 6 vilas. Entre essas vilas, eu quero aqui destacar que todas elas apresentam algum tipo de problema de risco geológico, risco de instabilidade de talude e assim por diante.
Então, nós vamos dar conta disso, vamos entrar com estas obras, vamos ter muita obra ainda. Apesar da crise, felizmente, Contagem continua sendo um canteiro de obras, mas, sobretudo, obras com uma grande vocação de justiça social e distribuição do bem-estar público. Portanto, obra também é um mecanismo de redistribuição de renda, obra também é uma forma de você reduzir a pobreza e melhorar o conforto das populações mais vulneráveis. É o que nós estamos fazendo. João, no início do ano a gente teve ali um período chuvoso muito forte, tá? E eu acredito que, posterior a isso, foi feito um grande plano de obras de drenagem. Você podia falar um pouquinho dessas obras para a gente? Nós já tínhamos um plano chamado de micro, média e macro drenagem, a grande drenagem. Com a chuva do dia 19, esse plano, na verdade, ele foi modificado, porque nós tivemos uma enorme perturbação decorrente das chuvas e criamos o capítulo das chamadas obras emergenciais. Deixa eu falar sobre elas. Primeira obra emergencial é a barraginha, que eu já mencionei aqui. Ela foi inundada. Então, além de fazermos o que estamos fazendo, como eu disse, toda a drenagem, todo o entorno da barraginha, a drenagem profunda e superficial, com a pavimentação na forma de paralelepípedo laminado, mais a galeria de drenagem principal, a uma região que está aberta lá, que vai ser um parque, nós vamos abrir no meio um canal em terra, com fundo de pedra, e vamos ter que tirar 52 famílias de lá, que essas 52 famílias estavam exatamente no eixo por onde a água corre. A água subiu 2,80 metros, se não fosse os próprios vizinhos e a polícia militar, teria morrido muita gente. Então, a população entendeu, eles estão recebendo aquela Bolsa Moradia de R$700 por mês. Nós agora, proximamente, demoliremos as 52 casas por onde vai passar esse canal e nunca mais inundação na barraginha. A outra foi um deslizamento muito perigoso, lá no bairro São Luís, no final da região da Petrolândia, quase na fronteira com Betim, antes do viaduto. Numa extensão de mais ou menos 150 a 180 metros, o grande barranco, talude, começou a deslizar. A instabilidade desse talude poderia puxar um bairro inteiro que está lá no alto. Então, nós estamos com uma obra imensa. Quem passar na Via Expressa em direção a Betim, do lado esquerdo vai ver uma obra de fora a fora muito grande, de estabilização desse talude para que nunca mais ocorra o problema. Algo parecido aconteceu no bairro Bandeirante. Quase que um quarteirão inteiro desceu, e 6 casas desceram. É uma região que originariamente era de invasão, de ocupação, houve muito aterramento e aterramento mal feito, a instabilidade do terreno é muito alta, é muito grande, com aquela chuva, o terreno desceu e, como eu disse, arrastou 6 casas. As 6 casas não puderam ser reconstruídas, nós fizemos uma obra de estabilização em gabião, estabilizamos todo o talude, está lá a população muito grata, muito satisfeita, muito tranquila com isso. Uma outra obra de enorme porte, essa me deu um calafrio na espinha. Nós temos ali, saindo da João César, antes de passar a sede do município, você entra na Via Expressa. Você entrou na Via Expressa, olha para cima, do lado direito tem o Conjunto Beatriz. São 15 ou 20 prédios de apartamentos de 4 andares cada um, lá no alto, num platô, num planalto. E você olhando cá debaixo da Via Expressa, você vê um talude, um barranco enorme, de mais ou menos uns 30 metros de altura a 35 metros de altura. Uma seção desse talude começou a receber infiltração, caracterizou risco geológico, começou a ter deslizamento, e se isso não fosse contido, puxaria o primeiro prédio, que puxaria os demais prédios, pessoas morando, risco de morte. Quem passar lá agora vai ver a obra, que coisa impressionante. Eu estive lá ontem. São 150 metros em gabião na parte baixa, com a drenagem perimetral da parte externa e a drenagem interna, e formando platôs dentro da área para estabilizar o talude completamente. Agora estão sendo colocadas as grades de aço, em cima das quais nós vamos fazer jateamento de concreto para estabilizar completamente todo aquele talude. Isso decorreu da chuva. Não mora ninguém nisso, é porque nem cabrito não sobe ali. Mas se não fizéssemos a obra,
o risco de morte das pessoas morando lá em cima no Conjunto Beatriz era real. Essa obra é uma obra muito cara, mas está sendo feita. E como essa, nós temos algumas outras. A nossa dívida, por enquanto, no que respeita a esses grandes deslizamentos que caracterizam risco geológico, decorrem ali do bairro Alvorada, onde tem o chamado Campo do Ipiranga, e atrás, ali no Santa Helena, atrás da prefeitura. Já temos os projetos, são obras muito caras, o governo federal havia prometido liberação de um grande volume de recursos, nós esperávamos 25 milhões, e veio somente 1.300.000. Então, nós estamos tentando viabilizar esses recursos, ainda não os temos. E é uma outra que nós vamos começar, no máximo dentro de 2 meses, é lá na Sapolândia Industrial, onde houve um deslizamento perigoso, inclusive a morte de um morador. O projeto está pronto, temos os recursos, mas temos um problema a resolver, que até faço um apelo ao Ministério Público Estadual Comarca de Contagem. A obra para ser feita lá, estabilizar todo o talude, estabilizar a parte mais alta, que contempla a drenagem, mas ela precisa de intervenções em 3 áreas que são de propriedade particular. Sem isso, não tem como fazer a obra. Então, nós temos que resolver essa situação jurídica, desde que tenhamos uma autorização do Ministério Público, com vistoria de campo, não é beneficiar ninguém individualmente, é toda a comunidade. Só que a sustentação da parte mais baixa, a jusante, depende de obras de contenção para não ocorrer novo deslizamento e ameaçar a crista do talude, onde está um bairro inteiro. Então, nós vamos precisar de mexer nisso aí. Estamos resolvendo essa pendência para entrar com a obra. E, por fim, lá na Avenida Tereza Cristina, que liga Belo Horizonte, Ibirité, Belo Horizonte, Contagem, de novo Belo Horizonte, nós tivemos um trecho de 2 quilômetros da Tereza Cristina totalmente destruído pelas chuvas. Já recompusemos o trecho inteiro, a subbase, o asfaltamento e tal, e para contribuir, pelo menos para diminuir o tamanho das enchentes, que são obras que demandam aí investimento federal e estadual, nesse momento, em parceria com o governo do estado, nós estamos retomando a obra do chamado piscinão, que, na verdade, é uma bacia de contenção de água pluvial na rua Rio Volga, com a Avenida Francisco Firmo de Matos, na região do Riacho. Tanto temos a confiança de que essa obra terminará até o final do ano, que o prefeito autorizou e já fizemos o novo recapeamento asfáltico de toda a Avenida Francisco Firmo de Matos. Uma obra cara. Não faríamos isso se não tivéssemos a convicção e a garantia de que vamos fazer também esta obra de contenção de água pluvial, que é uma bacia gigantesca em concreto armado, escavado. Ele tem mais ou menos ali uns 15 metros de profundidade e uma extensão que deve chegar aí a uns 600 metros de acumulação de água para reduzir a velocidade de vazão e contribuir dessa maneira para ajudar a eliminar as enchentes lá no Córrego do Ferrugem e, inclusive, chegando lá embaixo, no Arrudas, na Avenida Tereza Cristina. Essas são as obras que nós temos feito a partir da chuva do dia 9, do dia 19. Afora essa drenagem, Rua Santa Maria, no bairro Santa Maria. Rua José Américo, no bairro Industrial, inundações históricas em Contagem, que até carros flutuavam. A Rua Monsenhor Messias, em frente a uma UBS no bairro Jardim Riacho. Drenagem por todo lado. Obras de drenagem, nós estamos, nesse momento, estamos começando. Quem mora na Ressaca, na região da Avenida Águas Marinhas, o chamado Beco do Cocó, podem observar, semana que vem estamos começando a obra lá no Beco do Cocó para drenar e acabar com a inundação. É a maior inundação de Contagem, na Ressaca, Beco do Cocó. Avenida Águas Marinhas, vai acabar. A obra começa já na semana que vem. Já assinei a ordem de serviço, está autorizada, já teve a escolha da empresa, tudo na forma da lei, de modo que nós estamos com obra de drenagem no município inteiro. Uma grande obra de drenagem que nós faremos em breve é numa outra frente de obras, que é a pavimentação de vias de terra.
em bairros como o Chácaras del Rei, está sendo totalmente agora recebendo rede de esgoto com a Copasa e a pavimentação poliédrica de todas as ruas. O Quintas do Jacuba, que nós praticamente terminamos, falta apenas colocar uma frente de meios fios na rua principal de acesso, está todo pavimentado, inclusive com conexão de esgoto que a Copasa fez. Já entramos no Estâncias Imperiais, começando já a pavimentação poliédrica, e no Estâncias, que são 19 ruas, 6 delas vão ter asfalto, porque o ônibus vai passar por elas, as demais calçamento poliédrico, mas tem uma, que é a Rua Teclados, que ela é enorme, e essa rua vai ter uma drenagem longitudinal de fora a fora, que ela drena o bairro inteiro, uma obra muito cara, obra enterrada. Depois de feita, todo mundo vai esquecer. Obra enterrada, mas ela vai drenar o bairro inteiro. Nesse momento, estamos fazendo obras de drenagem profunda em toda a rua, IP amarelo, no bairro Nascentes Imperiais, com 625 metros de extensão, drenando tudo, para depois pavimentar, e pavimentar também o Nascentes Imperiais. Estamos entrando daqui a pouco também no bairro Tupã. O prefeito nos cobra isso quase todo dia. Esses bairros todos, que durante mais de décadas a população viveu na terra, na lama, no pó, sem ser vista como população invisível, nós estamos entrando, ainda que eu reconheço, com um certo atraso, mas estamos lá fazendo e vamos concluir essas obras, sem problema. Eu tenho aqui uma questão, eu queria até que você repetisse, João, porque o pessoal falando aqui, muito do Estâncias Imperiais. O Estâncias Imperiais, ele fica entre o Solar do Madeira, na região ali de Várzea das Flores, e o Nascentes Imperiais, dando acesso através do Nascentes para a região da Petrolândia. No Estâncias Imperiais, nós temos lá, se não me engano, um total de 16 ou 19 ruas. 6 destas ruas serão asfaltadas, que são as ruas nas quais passa o transporte de passageiros. Já tinha uma programação e nós estamos mantendo essa programação com recursos da CAF, Corporación Andina del Fomento. Com recursos da CAF, nós faremos também a drenagem de toda a rua Teclados, toda ela, toda a rua Teclados. E todas as demais ruas, exceto as 6 que vão ter o asfalto, vão ter o pavimento poliédrico, como já está sendo feito, nas primeiras ruas, ali nas proximidades do ponto final do ônibus, onde tem, como se fosse uma praça ainda na terra, um depósito de construção. Nós somente sairemos do Nascentes com o bairro completamente urbanizado. Concluindo isso, é claro, com a iluminação a LED. Às vezes a população me pede uma reunião, mas como nós estamos numa época de eleições, e é natural que os líderes da região, os líderes políticos, tá, eles tenham suas aspirações, que são legítimas, e são aspirações voltadas para o bem-estar da população, mas num momento como esse, você está fazendo a obra que há décadas a população reclama, que é a Copasa entrar para botar o esgoto, que é nós entrarmos com a pavimentação poliédrica, o meio-fio, e depois entrarmos também com as ruas asfaltadas e, por fim, a iluminação, mas, de repente, aí, num ano eleitoral, começa, mas tem que fazer isso, que não está no escopo da obra. O que nós assumimos de compromisso foi isso. Então, para evitar esse disse, eu tenho, inclusive, por uma razão de saúde, não é momento de fazer reunião de aglomeração, eu tenho evitado reuniões, até para preservar os meus funcionários, engenheiros, arquitetos, os construtores, etc., de reuniões. Mas, sempre que possível, eu atendo e dessa feita indiretamente através de videoconferência. Mas o que nós prometemos, nós estamos cumprindo e vamos cumprir completamente. O dinheiro está garantido, que é o mais difícil, o prefeito Alex garantiu o recurso, a obra já começou e não para, ou antes, só para o dia que terminar. O pessoal vizinho do Nascentes, às vezes reclama comigo, não sem razão. Por que primeiro o Quintas do Jacuba? Por que agora o Nascentes Imperiais? E por que nós ficamos por último? Não é isso. A mesma reclamação justa
Os moradores do Estâncias fizeram quando nós começamos as obras no Quintas do Jacubas. A mesma reclamação, os moradores lá do Chácara del Rei, que inclusive perderam a principal via de acesso que a chuva levou completamente no dia 19 de janeiro, também reclamavam. Agora não, agora estão felizes que as obras estão lá, estamos urbanizando o bairro inteiro. Ainda temos dívida com Solar do Madeira, onde fizemos um ótimo trabalho, como foi combinado com a população, de colocação de fresa, e uma dívida enorme com o bairro Tupã, que talvez seja o mais sacrificado, que lá tem problema de topografia muito acidentada e erosões imensas. É uma obra muito cara, devido ao tamanho das erosões, mas nós vamos fazer. Se não conseguirmos completar, deixaremos projeto andando, obra em andamento e dinheiro na conta para o próximo governo completar as obras do Tupã. Mas no caso do Estâncias, não. O Estâncias nós vamos terminar esse ano antes da chuva. João, para finalizar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a Avenida Maracanã. Pois não. Como é que está o processo, inícios, já estão montando canteiro de obra, como é que está o andamento? Ela começa pela parte de drenagem, depois a outra parte. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra. Bom, a Maracanã me deixa muito à vontade, porque nós temos à frente dessa obra, respondendo na área de engenharia, 3 craques da engenharia. O nosso subsecretário de obras, o Almir Caixeta, que é um engenheiro experimentadíssimo, ele sabe tudo de drenagem e, por uma felicidade, ele trabalhou durante anos e anos e anos nessas obras de macrodrenagem metropolitanas, inclusive no Arrudas. O outro é o engenheiro Pedro Paulo, que é um colaborador nosso de grande experiência, grande credibilidade. Ele é o líder imediato da obra do Complexo Maracanã. E ele é assistido por um engenheiro excepcional, que é assim o papa da drenagem, eu gosto de falar assim, que é o Reginaldo. Então, esse trio me deixa muito tranquilo. A empresa que venceu a licitação, 13 empresas disputaram, é uma empresa excepcional, de grande eficiência, seriedade, e nós não temos problema de recurso. Os financiamentos estão absolutamente assegurados. O que às vezes segura um pouco o ritmo da obra são os casos de desapropriações. Para nós não cometermos nenhuma injustiça contra ninguém, nós negociamos caso a caso a exaustão. Quando se trata de grandes proprietários, como a família Falsi, nós temos tido uma imensa colaboração. Imensa colaboração. Então, a obra vai ganhar um ritmo espetacular, porque nós temos um trecho de 1.600 metros, 1,6 km já liberados. Quando nós nos aproximamos mais das áreas mais urbanizadas, aí que você tem o caso a caso das desapropriações, mas que não é um fator de impedimento, porque nós já temos muito trecho liberado. O outro obstáculo, por assim dizer, seria não a legislação ambiental, que a legislação é certíssima, a nossa capacidade de resolver as exigências da legislação ambiental. E a Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário Wagner e sua equipe, tem sido colaboradores de primeiríssima hora, já resolvendo tudo, e a obra está toda liberada do ponto de vista ambiental. Canteiro de obra já em instalação, parece que vai ser na área de propriedade da família Falsi, e a obra entra num ritmo, e a empresa que venceu a licitação estima que dentro de 18 meses ela entrega a Avenida Maracanã completamente. O que é a Avenida Maracanã? Ela sai da João César logo após o 18º em direção à sede. E você entra num trecho que hoje está asfaltado e tem um canal aberto no meio. Só que essa avenida, começo da Maracanã, eu não me recordo agora o nome originário dela, é uma área de alagamento com inundação, que inunda a oficina, empresa, residência, a pista de rolamento, tudo. Isso há décadas vem acontecendo, até chegar lá na conexão com a VM5, passa a VM5, a parte mais baixa, tudo aquilo vira um piscinão de inundação. Ali na região da sede, aquela parte baixa. Por quê? É uma bacia gigantesca e toda a água da região, Fonte Grande, tudo converge para ali. Então, ali nós estamos, na obra da Maracanã, como se fossem 2 grandes obras. Essa onde já existe a avenida aberta, com o canal aberto, que está asfaltada,
mas que vira uma grande piscina no período de chuva, que nós temos que refazer toda a obra de canalização, que foi subdimensionada, ela não comporta a vazão de água pluvial que hoje acontece ali. Esse é um projeto, e o outro é a nova Maracanã, propriamente dita, com 4,6 quilômetros de extensão. O que é essa obra? Por onde a água corre, nós não vamos brigar com a natureza, como durante tanto tempo se fez erradamente nesse país. Lá na natureza, no período que não é o de chuva, tem lá a água correndo, em pouco volume. Quando vem a chuva, aquilo enche, extrapola, extravasa e inunda as várzeas, as laterais. Onde tem o rio, essas laterais inundadas são as creches de peixes. É assim que funciona a natureza. O que nós fizemos? Invadimos a área dos córregos com concreto armado, escavação e concreto armado, e invadimos a área de vazão da água com asfalto para fazer pistas. E não deixamos lugar para a água. Então, nós brigamos com a natureza, ela está fazendo o revide em cima de nós. Erros de concepção. A cidade ainda era pequena, pouca população, agora tem adensamento, verticalização, asfaltamento, que é outro erro. Asfalto deveria ser nas vias principais, nas grandes avenidas, nos corredores de transporte. No resto, paralelepípedo laminado, que não dá tanta trepidação, para que haja infiltração da água. Então, a Maracanã, nós não brigamos com a natureza, nós seguimos a sabedoria da natureza. A água vai correr sobre a terra, escavada, alargada, apenas com um berço na parte mais funda, um berço drenante, e as laterais, ao invés de fazer as avenidas pavimentadas já perto de onde está o talvegue do córrego, onde o córrego corre, nós vamos fazer parques lineares em toda a extensão, parques ciliares, cílio de olho, acompanhando o curso d'água, campos de futebol, parques, ciclovia, pista de caminhada por todo lado em 4,6 quilômetros. E depois disso, as avenidas, com 3 pistas em cada lado, sendo uma delas exclusiva para ônibus. Vai ser a avenida mais moderna da região metropolitana de Belo Horizonte, talvez de Minas Gerais. Por quê? Ela é ambientalmente correta. Ela está totalmente dentro da moderna concepção ambiental e da engenharia ambiental. Vai ser um exemplo. E, ao mesmo tempo, um vetor de desenvolvimento urbano do município de Contagem, em direção a 040, né? Tanto é que tem empresas que já se consorciaram e fizeram um empreendimento imobiliário que dá orgulho à Contagem, um empreendimento maravilhoso, acho que é Estâncias do Lago, com urbanização muito bem feita, preservação de lagoa, sistema viário completo. Isso significa crescimento e desenvolvimento de Contagem, com sustentabilidade. O que nós não temos condição de fazer é reverter. Por exemplo, a Francisco Filho de Matos. Francisco Filho de Matos, onde está o asfalto dela hoje, deveria ser parque ciliar linear. Quando viesse a inundação, inundava, você recompunha o parque, recompunha o gramado e tal. Só que as 2 laterais da Francisco Filho de Matos, não estou puxando a orelha de ninguém, o que consta é que são áreas de ocupação irregular. É ali que deveriam estar as pistas de rolamento, numa mão e na outra mão. E onde hoje tem a pista de rolamento asfaltada, deveria ser parque, que nunca mais teríamos problema. Mas não foi assim. E, infelizmente, toda a Contagem foi edificada e urbanizada dessa maneira. Das colinas desce aquela quantidade imensa de água, tudo asfaltado, quando chega lá embaixo, dá uma inundação monumental. Se você for saindo, desapropriando prédio de 3, de 4, 5, 6 andares, indústria, pequenas fábricas, comércio, isso leva o dinheiro da cidade inteira, você tem que cuidar de saúde, de educação, de justiça, de segurança, de meio ambiente, de infraestrutura e etc. Não tem como. Então, é por isso que nós estamos fazendo a bacia da Rio Volga, em parceria com o Estado, que vai mitigar o problema das inundações no Arrudas, mas vai eliminar os alagamentos da Avenida Francisco Filho de Matos. Perfeito. João, fico muito grato pela sua presença aqui, pela sua participação. Acho que foi esclarecedor. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço, peço desculpas a você e aos nossos ouvintes, que deu um problema aqui. A câmera tinha sido acionada, depois ela desacionou-se, me deu aqui uma rasteira. Mas seja como for, espero que tenha sido útil
e, oportunamente, nós poderíamos fazer até uma outra, dessa feita somente respondendo perguntas, fica a seu critério organizar isso, tá bom? Vou organizar sim, João, será um E prazer. quero aproveitar aqui para cumprimentar todos os meus colaboradores, engenheiros, arquitetos, construtores, os operários, as empresas. Nunca tive problema nenhum com a empresa, lá é tudo absolutamente transparente, licitação é licitação mesmo, eu não recebo em período de licitação nenhuma empresa, nenhum empresário, eu sou o último a saber quem venceu, não quero saber de jeito nenhum, tem que vencer pelo mérito, com preço melhor, e nós temos tido preços excepcionais por comparação com o mercado de obras no Brasil, e temos sido objeto assim de elogios de todo lado. Nenhum problema, nenhuma malandragem, nenhuma irregularidade. É obrigação moral nossa. Isso não é mérito nosso, não. Isso é como as pessoas honestas falam. Mas é desse modo que nós trabalhamos. E como tem confiabilidade, vem empresa do Brasil inteiro disputar licitação em Contagem. Tem sido assim para o benefício da nossa cidade. Eu espero que depois que o Alex de Freitas, que decidiu não se candidatar, que depois do Alex de Freitas, que vai deixar um legado excepcionalmente positivo em benefício da população do município, que o próximo governo, seja qual for, por escolha popular, que seja muito bem sucedido e possa dar continuidade àquilo que nós deixaremos como legado. Deixaremos, inclusive, em financiamento, algo em torno de 300 milhões de reais para o próximo governo já sair executando. E algumas obras em andamento, sem nenhum problema de interrupção. Zero de obra parada, nenhuma obra interrompida, nenhuma, absolutamente nenhuma. Essa que está lá interrompida nesse momento, que é o viaduto Beatriz, há um problema técnico, que a nova direção da Transcom, o engenheiro Leonardo, o engenheiro Renato, já estão cuidando, e logo, logo nós teremos a retomada das obras. Muito obrigado, João. Eu agradeço. Viu? E aos nossos amigos aqui, eu quero deixar a lembrança, nós estamos num período de pandemia, então se vocês tiverem que sair de casa, não esqueçam, máscara, álcool em gel e todo cuidado. E lembrar o pessoal, eu estive rodando nas ruas outro dia, eu vi muita gente com a máscara no pescoço. A máscara no pescoço não protege nada, tá? Então, se sair de casa, máscara, álcool em gel, distanciamento. Muito bem, Fidel. Muito obrigado, João. Uma boa noite, meus amigos. Muito grato mesmo. Um abraço. Um abraço.